Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, aqui é a irmã Júlia, e eu gostaria de estar trazendo mais uma palavra ao coração de cada um de vocês. Bom, meus irmãos, eu vou estar trazendo mais uma palavra para os irmãos agora, e eu peço aos irmãos perdão por qualquer barulho que os irmãos ouvirem de fora, amém? Irmãos, a palavra do Senhor se encontra em Jó capítulo 2, versículo 9. Vamos ler a palavra do Senhor? Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar falando que há momentos na nossa vida de muita alegria. Há momentos na nossa vida de muita felicidade, muita gratidão, momentos que oramos, choramos de gratidão ao Senhor, que ficamos saltitantes de alegria, que contamos para muitos o nosso testemunho da nossa bênção, da nossa vitória. Tem momentos que a gente está com o coração cheio de gratidão. Irmãos, na vida de Jó não era muito difícil ele ter isso também. Por quê? Porque Jó tinha riquezas, Jó tinha animais, Jó tinha filhos e filhas. A palavra de Deus diz no versículo 3 que Jó, ele era o maior homem do Oriente, ele era muito poderoso. E além disso, ele também tinha Deus com ele. Por quê? No versículo 1, a palavra de Deus diz que ele era homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Ele tinha a presença de Deus com ele. Então, irmãos, ele tinha muitos motivos para ser grato e adorar o Senhor. E algo interessante sobre Jó também, apesar de não ser o tema, mas é que Jó, ele, mesmo tendo riquezas, mesmo tendo animais, filhos e filhas, ele reconhecia que Deus era a fonte de tudo que ele tinha. Porque ele continuava temente e íntegro. Irmãos, uma pessoa que tem muita coisa, normalmente ela se ensoberbece. Ela acha que é dela mesma, que vem do próprio esforço dela, ela se vangloria. Mas não, Jó, ele era fiel e temente a Deus. Ele reconhecia que a fonte de tudo que ele tinha era Deus. Tanto que ele falou, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Ele falou, receberemos de Deus o bem porque ele sabia que tudo que ele tinha tido, porque naquele momento não tinha mais nada, mas que tudo que ele tinha tido, tinha sido Deus quem tinha dado para ele. Amém, meus irmãos? Então vamos continuar. Aleluia. No versículo 5, a palavra do Senhor vai dizer que Jó, ele se levantava e ele oferecia holocausto pelos seus filhos e pelas suas filhas. Irmãos, Jó, ele era íntegro, ele era temente a Deus, ele era fiel ao Senhor e ele ainda buscava o Senhor por aquilo que ele amava, a família dele. Ele ia lá e buscava Deus por aquilo. Irmãos, na nossa vida não é diferente. Em nome de Jesus, nós somos fiéis, tementes ao Senhor, nós nos desviamos do mal, aleluia, nós temos motivos para agradecer ao Senhor, momentos da nossa vida, alegria, que felicidade, que bênção, e nós buscamos ao Senhor por muitas causas, e até por pessoas também. Só que, irmãos, assim como na vida de Jó, pode acontecer na nossa vida também. Satanás foi lá, no versículo 9 ao versículo 11, e falou para Deus que Jó só adorava ele, só era fiel porque Deus dava de tudo para ele. E, irmãos, é uma coisa que nós não podemos ser, é isso, interesseiros. Nós adorarmos a Deus, buscarmos a Deus só por causa do bem que Deus pode fazer por nós, ou que Deus faz, ou que Deus fez. Irmãos, nós temos que preparar o meu coração e pedir ao Senhor que nós tenhamos um coração tão grato que mesmo numa situação ruim, em que nós não tenhamos motivos, pelo menos aos nossos olhos, para agradecer, nós sejamos gratos, nós adoremos ao Senhor. E Satanás foi lá falar para Deus isso. E Deus fez o quê? Permitiu que Satanás tocasse. Porque na minha vida, na sua vida, nós que somos fiéis ao Senhor, Satanás ele não tem legalidade para tocar em nada, a não ser que Deus permita. E Deus foi lá e permitiu para que Deus pudesse provar Jó. Ele pudesse provar Jó, assim como provou Abraão. Isaac era algo precioso para Abraão. E ainda assim, ele foi lá e permaneceu fiel. Mesmo que se passou por um momento a sua mente, eu vou perder aquilo que é mais precioso para mim. Ele permaneceu fiel. Assim como Deus provou a fidelidade de Abraão, Deus provou a fidelidade de Jó. E não vai ser diferente conosco. Aleluia. E depois que Satanás já tinha tocado em vários motivos da alegria e da gratidão de Jó, está escrito aqui no versículo 20
que Jó fez isso aqui, ó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, depois de tudo que aconteceu, Jó foi lá, se humilhou e adorou o Senhor. Vamos fazer isso? Aleluia. Quando os motivos de alegria, felicidade e gratidão começarem a se desfazer e ir embora, vamos fazer isso? Vamos adorar ao Senhor? Vamos ser gratos até mesmo por aquilo que é mal, irmãos? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus, porque é tudo permissão de Deus. Jó, ele também reconheceu, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. E ele falou que ele nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Irmãos, ele sabia que era mais importante adorar a Deus, ser grato a Deus, ser fiel a Deus do que as coisas materiais dessa terra. Ele meio que falou assim, nu eu vim, nu eu vou também, não importa, vou adorar a Deus, eu vou ser fiel a Deus, eu vou ser grato ao Senhor. Foi isso que ele fez, que nós façamos isso também. Aleluia. E além disso, Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, nesse tipo de situação, nós não podemos jamais ficar na nossa cabeça, no nosso coração, pensando, nossa, Deus não me ajudou. Nossa, Deus não respondeu a minha oração. Porque Jó buscava pelos seus filhos. E Deus permitiu o quê? Que os seus filhos fossem mortos. Porque não é tudo que a gente ora que Deus vai fazer também, não, irmãos. Não é só segundo o nosso querer, é segundo o querer do Senhor. É por isso que a gente ora segundo a tua vontade, em nome de Jesus. E não devemos orar isso da boca para fora. Nós devemos orar isso de todo o nosso coração. Seja feita a tua vontade. Aleluia. E Jó não ficou culpando a Deus, não. Jó não ficou murmurando, não. Na sua mente, no seu coração, falando, não. Jó foi lá e adorou. Aleluia. Não fique murmurando, não fique pensando na sua cabeça, no seu coração. Não deixe isso ficar no seu coração. Ai, Deus não me ajudou, Deus não me atendeu, não sei o que, Deus podia ter feito isso, Deus podia ter feito diferente, não sei o que. Você está atribuindo a Deus a culpa. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Versículo 3. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Aí Satanás foi lá e falou, não, agora eu vou tocar na saúde dele. E aí lá se vai mais um motivo de gratidão de Jó. Lá se vai mais um dos motivos para ele adorar. Aí, no versículo 7 vai falar assim, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó não tinha nem mais falar da saúde dele. Vou agradecer pelo quê? Pela minha saúde? Não tenho mais saúde. Mas ele adorou. Sabe por que ele adorou? Porque a mulher dele veio falar para ele, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele falou assim, como fala qualquer doida, falas tu. Aleluia. Eu sou doido, irmãos. Aleluia, Jesus. De blasfemar do nome de Deus, de ficar murmurando contra Deus, de ficar culpando Deus, de ficar querendo colocar Deus na parede. Vamos se dizer que foi meio que isso que ele disse para ela. Eu não sou doido. Você é doida de falar uma coisa dessa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jó, irmãos, ele era tão fiel a Deus, ele queria tanto adorar a Deus, que quando a mulher dele falou aquilo pra ele falou, você é doida. Ou seja, não tinha nem se passado na cabeça dele ele fazer uma coisa dessa, porque na hora que ela chegou, ele falou, você é doida de falar uma coisa dessa? Pra eu fazer uma coisa dessa? Eu não vou fazer isso. Eu recebi o bem de Deus e eu posso receber o mal também. Aleluia, Jesus. Irmãos, prestem atenção. Jó, ele era, em nome de Jesus, eu espero que você esteja sendo fiel a Deus, temente a Deus. Em nome de Jesus, que nós estejamos agradando a Deus. Porque o que acontecer na nossa vida, ou na vida daqueles que nós apresentamos, ou nas causas que nós apresentamos, vai ser simplesmente permissão de Deus. Aleluia, Jesus. E Jó, mesmo assim, adorou o Senhor. E ele não é muito diferente, irmãos. Ele não é diferente. Ele era um ser humano como nós. Tinha um Deus como nosso Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era fiel como nós podemos ser fiel.
ser fiéis. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem o mesmo inimigo que nós. E a única coisa que muda, irmãos, é que são provas diferentes. É que são circunstâncias diferentes. São situações diferentes. Mas mesmo assim, nós podemos ser aprovados como Jó, adorando, retendo a nossa sinceridade e sendo fiéis ao Senhor. Irmãos, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Seja grato, seja fiel. Não use sua decepção ou sua tristeza como desculpa para pecar. Seja fiel, seja grato, seja adorador, no bem e no mal. Porque até o mal que é na sua vida, irmão, coopera para o teu bem. Deus foi lá e restituiu na vida de Jó. Amém, meus irmãos? Então, essa foi a palavra. Espero que os irmãos tenham recebido no coração dos irmãos. Espero em nome de Jesus que tenha edificado. E que os irmãos possam ficar na paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém?